O Brasil entrou para o pódio mundial no uso do ChatGPT. O país ficou atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia no número de acessos semanais. De acordo com a OpenAI, só os brasileiros enviam cerca de 140 milhões de mensagens por dia na plataforma. O que esses números dizem sobre a forma como a gente aprende, trabalha ou se relaciona com essa tecnologia? Vamos conversar agora com o especialista em IA, tecnologia e sócio da Proteus Academy, Vitor Salles. Olá, Vitor. Muito bom dia para você. Bom dia, pessoal. É uma satisfação grande falar com vocês hoje aqui. Espero poder contribuir um pouco. Então vamos lá. Muito obrigado primeiro por falar conosco, Vitor. Eu queria entender primeiro, Vitor, assim, olharmos única e exclusivamente para os números indica que o Brasil é uma base muito relevante para qualquer Big Tech, para qualquer tipo de tecnologia que esteja online, ou essa é uma particularidade que nós temos nesse ranking de estarmos nessa posição no ChatGPT? Eu acredito que o Brasil tem algumas características que têm feito com que o país acabe participando fortemente dessas novas tecnologias digitais. Então, foi assim com as mídias sociais. O Brasil também está no sétimo lugar em colocação de uso e investimento de criptomoedas, né? Como é o caso do Bitcoin, por exemplo. E a gente também não fica atrás quando o assunto é uso de IA generativa, como mostra essa pesquisa do ChatGPT. E tem várias características que eu acho que o Brasil tem, além de ser um país muito populoso e com um número muito grande de celulares ativos, né? Quando a gente olha o número de celulares ativos, a quantidade é maior do que a população, né? Inclusive. Então, além desse apreço, né, por novas tecnologias que eu acho que o brasileiro tem, então a gente acaba adotando muito rápido, acaba colocando a gente nessas posições mais altas do ranking. Sim. Vitor, o estudo aponta que a maioria dos usuários é jovem, tem entre 18 e 34 anos. É, eles já são nativos de inteligência artificial ou eles estão no meio do bolo de todo mundo que está aprendendo a trocar o pneu do carro com ele andando sobre IA? Eu acredito que muitos desses jovens, como têm uma disposição maior em mexer nessas novas tecnologias, eles acabam aprendendo um pouco mais rápido, né? Mas não necessariamente eles têm um uso que é adequado, digamos assim, né? Então, a gente ainda tem uma necessidade de uso correto dessas tecnologias, por parte também dessa geração. Então, um exemplo que ficou muito claro há algum tempo atrás é que saiu uma pesquisa falando que um dos maiores usos de inteligência artificial era para fazer terapia, né? Coisa que não é recomendável. Então, assim, apesar deles terem, sim, uma disposição maior e também mais tempo para poder mexer nessas tecnologias, a gente tem também um gap forte, da forma como isso é utilizado. A gente vê na pesquisa, né, que muitos desses jovens eles têm usado para programar, para poder aprender, né, o que é bom. Então, a gente tem uma adesão mais forte dos jovens, né, como é comum, porque eles têm mais disposição, têm mais tempo, né, tem ali uma facilidade maior em mexer com coisas novas, mas ao mesmo tempo a gente também vê um uso inadequado, inclusive no aprendizado, né? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que o processo de aprendizado ele não necessariamente está ligado apenas a saber usar uma tecnologia, né? Ele também está ligado a como aplicar ela no problema correto. E também tem a ver com o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa. Então, uma coisa é uma pessoa que já sabe escrever, utilizar o ChatGPT para auxiliar em um texto. Outra coisa é uma pessoa que está aprendendo a escrever, é, não ter o desenvolvimento cognitivo por conta do uso daquela ferramenta. Então, é a mesma coisa da calculadora. Alguém que já sabe calcular pode usar a calculadora, não tem problema, mas é importante a gente passar por esse processo. Então, o uso correto tem a ver com aplicar bem dentro do aprendizado e não simplesmente saber usar, né, o chat GPT para perguntar qualquer coisa, por exemplo. É.
Esses principais usos brasileiros são para redação, aprendizado e programação. Mas a minha pergunta é, Vitor, a gente está usando os prompts corretos? A gente tem a maneira de boas práticas que está sendo feita ou ensinada de maneira correta? Porque, bom, muitos de nós aprendemos a lidar com o chat GPT único e exclusivamente dizendo assim, ó, existe isso, entre lá e vá fazer. Mas muita gente não viu um tutorial, não tem um one-on-one, não tem um guia para dizer isto aqui é uma boa prática de se relacionar. Isso existe? Olha, existem boas práticas, sim, especialmente entendendo o que a tecnologia é capaz de fazer e o que ela não é capaz de fazer. E tem alguns exemplos interessantes sobre isso, né? Eu vou citar dois. Um de bom uso. Então, a gente sabe que esse tipo de tecnologia ele funciona bem com contexto. Então, quando a gente traz um pouco mais de contexto para essa ação, para essa tarefa que a gente está fazendo, ele tende a responder melhor. Mas a gente também sabe que como a IA generativa é uma tecnologia probabilística, né? Ou seja, ele está na prática fazendo uma conta ali para acertar o próximo token, né? O próximo pedaço de palavra para poder te dar a cada momento. Então ele pode envolver, né, certas coisas que são os erros que acontecem. Então, dentro desse contexto que a gente pode incorrer ao erro simplesmente por confiar demais nessa tecnologia. Então, esse uso, né, tanto do uso positivo, dando mais contexto, quanto o uso que é ruim, que é achando que ele pode acertar qualquer coisa, os dois eles são formas de usar, né, que a gente precisa entender qual que é a limitação dessa tecnologia para usar corretamente.